meus alunos e alunas da Edila Mello, do 7º ano, professor Soares trazendo aqui mais um comentário das questões que foram propostas na aula anterior, localizado na página 6 do nosso livro didático. Então nós estamos falando do conteúdo razão e quero comentar cada um dos quesitos para que vocês entendam que é um conteúdo simples, né? E que é um tópico muito importante para a gente aprender em matemática, tá bom? Então aqui no quesito 7 da página 206, aqui tem um desenho, então vamos ler aqui com vocês e interpretar, né? Para a gente responder. Fiz um esquema para representar como vai ficar o piso do quintal da minha casa após revestir com lajotas quadradas, brancas e pretas. Então fica aí dessa maneira, né? Como está. Aqui na figura tem algumas lajotas aqui que estão com tracejado branco, mas é porque aqui para mim, na minha foto, aparece dessa maneira, mas aqui na verdade todas duas são duas lajotas pretas também. Então o que pede para fazer aqui? Observe o esquema e responda. De quantas lajotas vai precisar para revestir todo o piso, né? Então, lembrando aqui que a questão está dizendo que aqui ele foi uma representação, né? Ele esquemou isso aqui, e cada um desses quadradinhos aqui, brancos e pretos, que forma a área desse quintal, né, da casa dele. Então, a primeira pergunta que se faz aqui: de quantas lajotas vai precisar para revestir todo o piso? Então, para que nós não saiamos, né, contando uma por uma, aqui por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, desse lado aqui eu tenho 10 lajotas. Eu posso chamar aqui na largura, né? E no comprimento eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então, existe aí um tópicozinho da matemática, de assuntos aí de anos anteriores, que para você não ter que contar de uma a uma, né, chegar aqui e fazer 11, 12, 13, 14, até chegar na 20ª coluna, basta que você multiplique. Então aqui, se você fizer a multiplicação entre 10 vezes 20, que vai ser igual a 200. Então você vai ter aqui, nós vamos ter 200 lajotas, tá certo? E agora vem qual a razão entre o número de lajotas pretas e o total de lajotas. Então veja aqui agora que a razão está envolvida entre o total de lajotas, que nós encontramos aqui 200, e o número de lajotas pretas. Nós ainda não sabemos, mas a gente conta, né? Olha, você tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, aí 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40. Então são 40 lajotas pretas. Então o número de lajotas pretas, um total de 40. Tá certo? A razão vai ser entre esse número 40 e 200. Aqui nesse caso você vê que dá para simplificar, né? Dividindo o 40 por 40, que vai dar 1, e o 200 por 40, que vai dar 5, né? Então você tem aqui 1/5. A razão vai ser 1 está para 5, né? Que você fala, você indica 1/5 e você lê 1 está para 5. Quer dizer que para cada 5, que para cada quantidade de lajota que tem
a cada 5 lajotas do piso, uma lajota é preta. Esse é o entendimento, né? Aqui eu dividi, ó, 40, se eu dividir aqui por 10 vai dar 4, 20 por 10 vai dar 5. Dividindo 4 por 4 dá 1 e 20 por 4 dá 5, né? Tá bom? E agora vai ser a razão entre o número de lajotas brancas e o total de lajotas. Então, se você lembrar aqui, pelas continhas que nós fizemos no início, no total são 200 lajotas ao todo. Como 40 são pretas, então 160 serão brancas, né? Tá certo? E a razão aqui vai ser entre o número de lajotas brancas, que são 160, e o número de total de lajotas, que são 200. Você pode dizer, professor, mas esse 160 veio da onde? Olha, lembrando que o número total de lajotas são 200. Como 40 são pretas, então 160 serão as brancas. Você pode sair contando aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então você vai ter essas 20 colunas e cada uma tem 8, né? Então você vai encontrar aqui, ó, 160, né? Claro. Simplificando, dividindo aqui tudo, no caso aqui por 4, 16 por 4 dá 4 e 20 por 4 dá 5, né? Então veja aqui, pessoal, é interessante, ó, se você vê que 1/5 mais 4/5 forma exatamente o todo, né? Se 1/5 são as pretas, então 4 está para 5 são as brancas. Isso quer dizer que a cada 5 cerâmicas brancas, a cada 5 cerâmicas do piso, 4 são brancas. Aqui nesse outro, a cada 5 cerâmicas do piso, uma cerâmica é preta. E aqui a letra D, qual a razão entre o número de lajotas pretas e o número de lajotas brancas? Então você vai indicar lajotas pretas 40, lajotas brancas 160. Simplificando aqui, você tem 4 dividido por 4 dá 1 e 16 dividido por 4 dá 4, né? Então eu tenho a razão 1/4, tá certo? Você pode dizer que a cada 4 cerâmicas brancas, uma cerâmica é preta, tá certo? Aqui eu simplifiquei, ó, 4 dividido por 4 e 16 dividido por 4. Tá bom? Então veja que não tem contas a fazer, apenas essa interpretação entre as grandezas, tá bom? E o 8º quesito, o que fala aqui? Aqui nós temos também outra tabela. É importante analisar essa tabela. Essas tabelas aparecem muito aí nos testes que vocês vão fazer aí, por exemplo, da Prova Brasil, da UBMEP, por exemplo. Todas essas provas têm essas tabelinhas para a gente analisar. Então a primeira coisa que vocês devem observar é o que está escrito nessas linhas. Aqui nós temos uma tabela que tem 4 linhas. Na primeira linha tem o ano, o lucro e o número de funcionários. Na segunda linha tem o ano, 2017, depois 2018, depois 2019, né? E nós temos nas colunas o ano, que já falamos aqui, 17, 18, 19, o lucro e o número de funcionários. Então o que diz aqui, ó? A produtividade de uma empresa foi calculada utilizando a razão entre o lucro e o número de funcionários da empresa. O lucro aqui e o número de funcionários representado por N e o lucro pelo L maiúsculo. A tabela mostra o lucro e o número de funcionários dessa empresa nos anos 2017, 2018 e 2019. Então o que diz aqui? Analisando a tabela, em qual dos 3 anos a produtividade foi maior? Então o que a gente vai analisar aqui? Em 2017 eram 16 funcionários e o lucro foi de 68 mil. Em 2018 eram 12 funcionários, é um número de funcionário menor, e o lucro foi 54 mil. E em 2019 são 20 funcionários e o lucro foi 86.400. Então, para nós aqui, para nós analisarmos, nós vamos ter que
que escrever a razão entre o lucro e o número de funcionários. A razão vai ser entre o lucro, que é esse valor, e o número de funcionários. Então, como é que a gente vai escrever? Você vai escrever aqui primeiro, vamos lembrar que a razão vai ser entre o lucro e o número de funcionários. O lucro está indicado por L maiúsculo e o N representa para nós o número de funcionários. Então, aqui na primeira, aqui em 2017, nós temos 68 mil sobre 16, certo? No ano de 2018 foram 54 mil e tinham 12 funcionários. Em 2019 foi 86.400 e eram 20 funcionários. Então, vamos simplificar para a gente. Você pode simplificar aqui a razão de cada um, né? Para a gente verificar quando foi melhor, né? Então, vamos simplificar aqui inicialmente, dividindo aqui tudo por 16. Ou seja, eu vou dividir 86 por 16. Deixa eu ver aqui. 86 por 16, aqui vai dar 6 vezes 6, 36, não, vai passar, então vamos verificar aqui 5. 5 vezes 6, 30, vai 3, 6 vezes 1, 5 vezes 1, 5 e 3, 8. Então vai sobrar aqui 6, vai ficar aqui 6 dividido ainda por 16, 60. Então aqui ele admite aqui, ele não admite a divisão por 16, né? Não dá para dividir exatamente, vai ser um número quebrado. Então o que eu quero comparar aqui é sem deixar tudo em forma de fração. Então eu vou dividir esse 68 mil por 2. Se eu dividir 68 mil por 2, vai dar 34 mil. Então vai ficar 34 mil dividido a razão dela para 34 mil para 8, certo? 34 mil, 8. Eu ainda poderia simplificar dividindo esse 34 mil por 2, 34 mil por 2 que vai dar igual a 17 mil. Deixa eu fazer aqui em cima aqui, 17 mil sobre 4. 17 mil sobre 4. Então eu vou deixar aqui, vou escrever 17 mil sobre 4, ou seja, a cada 4 pessoas teve um lucro de 17 mil. Eu vou tentar escrever elas todas com essa razão 4, né? Vamos verificar aqui agora. Esse outro, eu vou dividir o 12 por 3, que dá 4, e vamos dividir aqui os 54 mil por 3, eu tenho 1, vai sobrar 2, 24 por 3 dá 8, então vai ficar aqui 18 mil, né? 18 mil quartos, 18 mil está para 4. E aqui no outro também eu vou dividir por 4, não, eu vou dividir aqui no caso por 5, aqui vai ficar 4, e eu tenho aqui 86.400 dividido por 5, né? Então 8 por 5 dá 1, sobra 3, 36 por 5 dá 6, desculpa, dá 7, né? 7 vezes 5, 35, sobra 1, 14 por 5 dá 2, vai sobrar 4, aí 40 por 5 dá 8, 5 vezes 8, 40, 40 nada, e baixo o zero, então ficou aqui 17.280. 17.280, certo? Então eu estou escrevendo dessa maneira para que vocês vejam que como a razão vão estar todas aqui com o denominador 4, eu vou comparar os numeradores. Então, aqui na primeira, no ano de 2017, a cada 4 pessoas teve um lucro de 17 mil.
em 2018, a cada 4 pessoas teve um lucro de 18 mil. E em 2019, a cada 4 pessoas, um lucro de 17.280. Tá certo? Então, qual é a conclusão que a gente vai dizer aqui? Analisando a tabela, em qual dos 3 anos a produtividade foi maior? Então, a produtividade foi maior no ano de 2018, porque em 2018, a cada 4 funcionários deu um lucro de 18 mil, enquanto que em 2017, a cada 4 deu 17 mil de lucro, e em 2019, a cada 4 funcionários deu um lucro de 17.280. Então, o maior lucro foi aqui no ano de 2018. Então, veja que uma tabelinha como essa requer que vocês tenham conhecimento mais aprofundado, né? E veja que esse conteúdo é um conteúdo chamado razão, mas para que você pudesse responder essa pergunta, em qual dos 3 anos a produtividade foi maior, nós tivemos que interpretar a tabela. Então, veja que aqui para nós, como professor de vocês, eu estou apresentando aqui outros assuntos, tipo análise desses gráficos. Tivemos que fazer simplificações, onde nós usamos a operação divisão, né, que já é um outro tópico interessante, para que a gente pudesse chegar aqui e dizer qual foi o ano que teve a produtividade maior. No caso aqui na nossa avaliação, o ano de 2018, tá certo? Então, continuando aqui, o 9º quesito, visando adotar um sistema de reutilização de água, uma indústria testou 5 sistemas com diferentes fluxos de entrada de água suja e fluxos de saída de água purificada, medidos em litros por hora, né? Então aqui tem uma tabela, essa tabela que a gente vai analisar também. O que aparece aqui para nós? Aqui na tabela aparece resultados. Aqui eu tenho o resultado, teste dos sistemas litro por hora. Então no sistema 1 entra 45 água suja e sai 15 litros de água purificada. No sistema 2, a entrada de água suja é 40 litros e sai 10 litros de água purificada. Então, para cada um dos sistemas tem essa coluna aqui da água de entrada suja e da saída de água limpa. Então, o que pergunta aqui para nós? A razão entre o fluxo de água de saída, água purificada. Olha, veja aqui o que está pedindo. A razão entre o fluxo de saída, que são esses números que estão aqui, e o fluxo de água suja. Expressa a eficiência do sistema. Quanto maior for a razão, mais eficiente será o sistema. Entre os sistemas testados por essa indústria, qual apresentou maior eficiência? Então, primeiro vamos ver aqui que a razão é entre o que saiu de água limpa e o que tinha lá de água suja. Então, vamos fazer aqui, analisar primeiro o sistema 1. Eu vou escrever aqui S1, tá bom? Sistema 1, a razão são 15 e 45. Simplificando, dividindo 15 por 3, não, 15 por 5 dá 3, e, não, vou dividir tudo logo por 15, né? 15 por 15 dá 1, e 45 por 15 dá 3. Razão 1 está para 3. No sistema 2, o que diz aqui pela tabela? Vamos analisar a tabela. São 10 sobre 40. Simplificando, dividindo tudo por 10, vai ficar 1/4, né? No sistema 3, nós temos, saiu 5 e entrou 40. Simplificando, 5 por 5 dá 1. 40 dividido por 5 dá 8, né? Então, 1/8. No sistema 4, sai 10 litros de água limpa para 20 litros de água suja, né? Então eu tenho a metade. E no sistema 5, sai 5 e 20. Então, dividindo aqui, 5 por 5 dá 1 e 20 por 5 dá 4, né? Então aqui a pergunta
Entre os sistemas testados por essa indústria, qual apresentou a maior eficiência, né? Ou seja, vamos interpretar, viu, pessoal? A maior eficiência é aquele sistema que entra uma certa quantidade de água suja e sai a maior possível de água limpa, né? Se você for observar aqui, todos os sistemas, o número 1 vai representar a quantidade de água limpa e o denominador a quantidade de água suja. No sistema 1, a cada 3 litros de água suja sai um limpa. No sistema 2, a cada 4 sujas sai um limpa. Nesse outro, a cada 8 de água suja só sai um limpa. Ou seja, esse aqui é o menos eficiente, né? E o sistema 4, a cada 2 litros de água suja sai um litro de água limpa, né? Então aqui logo a gente de cara vê que o sistema mais eficiente que essa empresa deve adotar é o sistema 4, né? Tá certo? Porque para cada 20 litros de água suja, ele devolve 10. Então, a razão vai ser de 1 para 2. É 1 litro de água limpa para cada 2 litros de água suja. Então, ele é o mais eficiente aqui para nós, tá certo? E, falando de fração, meio é o maior desses números, né? Se você for perguntar aqui qual é o maior desses números, é meio, 1/3, 1/4, 1/8. O maior é meio, né? O maior é 1/2. O 10º quesito, e é o último, né? E eu quero comentar ele aqui para não ficar o vídeo muito longo. Ao cobrir um jogo de basquete entre as equipes vermelha e azul, um repórter anotou a pontuação dos 2 jogadores que mais marcaram pontos em cada uma das equipes. Aqui na equipe vermelha, o jogador que mais marcaram ponto foram o Gustavo, 32 pontos, e o Roberto, 20 pontos. Na equipe azul, o Valdir marcou mais pontos e o Valdir marcou 18 pontos e o Rui marcou 36 pontos. Então, nesse jogo, a equipe azul ganhou da vermelha por 90-80, né? Claro, né? Se você for somar aqui os pontos da equipe... Não, mas não dá para a gente concluir isso aqui por enquanto, né? Aqui, essa informação ela é relevante para nós, porque quem ganhou o jogo foi a equipe azul. Deu da vermelha por 90-80. Essa informação complementa as informações que estão nas duas tabelas, né? Considerando os dados anotados pelo repórter e considerando que o rendimento de um jogador do último jogo é um número decimal que expressa a razão entre o número de pontos que o jogador fez e o número total de pontos feitos pela sua equipe, qual desses jogadores teve o melhor rendimento? Então, olha, uma questão como essa aqui, já aparece um novo tópico aqui para nós, que é o conceito aqui para nós de número decimal, tá certo? Considerando os dados anotados pelo repórter, considerando que o rendimento de um jogador durante o jogo, né, o rendimento de cada jogador durante o jogo, é um número decimal que expressa a razão entre o número de pontos, aqui ó, o número de pontos que cada jogador fez e o número total de pontos feitos pela sua equipe, né? Tá certo? Então, o que a gente vai fazer aqui? Nós vamos descobrir desses 4 jogadores, a gente vai descobrir o seu rendimento fazendo a razão entre os pontos que ele tirou e os pontos que a sua equipe fez. Então, analisando todas as informações, ó, a equipe azul, ela ganhou da vermelha por 90-80. Então, essa equipe aqui azul fez 90 pontos e a equipe vermelha fez 80 pontos, né? A azul ganhou da vermelha por 90-80. E para saber o rendimento dos jogadores, a gente vai ter que fazer a razão do número de pontos de cada jogador pelo o número de pontos que a sua equipe fez. Então aqui, comparando do Gustavo, a razão vai ser 32/80. E do Roberto vai ser 20/80.
A do Valdir, nós teremos a razão, vai ser 18 por 90, e o Rui vai ser 36 por 90. Mas aqui a razão está pedindo, o rendimento ele é mostrado na razão na forma decimal. E agora? Basta que a gente divida, né? A gente vai dividir cada um deles. Vamos dividir 32 por 80, 20 por 80, 18 por 90, 36 por 90, tá certo? Para fazer essas continhas, fazer as continhas usando o algoritmo da divisão. Ó. Você vai dividir 32 por 80. Vamos ver que não é difícil. Ó. Eu não posso dividir, quer dizer, eu posso dividir, mas na parte inteira fica vazia. 32 por 80, na parte inteira fica vazia. Eu boto logo 0, e vou transformar o 32 em décimos. Então, 32 dividido por 80 vai dar 4. 4 vezes 80, 4 vezes nada, nada, 4 vezes 8, 32. Então, eu tenho aqui 0,4. Então, esse número aqui, que representa o Gustavo, a razão decimal dele é 0,4. E do Roberto, você vai dividir também o 20 por 80. Então, dividir 20 por 80, na parte inteira fica vazia, certo? Aí você vai transformar aqui para 200. 200 por 80 vai ficar aqui 4, né? Não, 4 não, desculpa, 2. 2 vezes 180, 2 vezes 80 dá 160, né? E vai sobrar 40. E agora, transformando aqui para centésimo, 400 por 80 dá 5, né? 5 vezes 80 dá 400, e eu tenho aqui uma divisão exata. Então, o Roberto, o número de pontos que o Roberto fez foi 0,25, né? Na forma decimal, 0,25. E agora vamos verificar aqui o Valdir lá na equipe dele. Foi 18 dividido por 90. Então, mesma coisa, ó, a parte inteira vazia, transformar os 180, 18 em 180 dividido por 90 vai dar 2. Aí aqui eu tenho 2 vezes 90, 180, né? Para 180 nada, então o Valdir aqui, isso aqui vai ser igual a 0,2. E o Rui, 36 sobre 90. Então aqui é a mesma coisa, vamos colocar o 0, transformar os 36 em 360, e aqui vai dar 4, né? Então eu tenho aqui 4 vezes 9, 36, para 36 nada, então esse rapaz aqui também vai ficar com 0,4. Então a pergunta que se faz aqui é entre o número de pontos que o jogador fez e o número de pontos, quem teve o melhor rendimento. Tá? Ó, considerando os dados anotados pelo repórter, considerando que o rendimento de um jogador durante um jogo é um número decimal que expressa a razão entre o número de pontos que o jogador fez e o número de pontos total feito pela sua equipe, qual desses 4 jogadores teve o melhor rendimento? Então, se nós formos comparar aqui, o Gustavo teve o rendimento 0,4. Certo? O rendimento lá na equipe vermelha, o Gustavo teve o melhor rendimento na equipe vermelha, que foi 0,4, e aqui na equipe azul, o Rui teve o melhor rendimento, né? Porque ambos fizeram aqui na equipe azul, o pior rendimento foi aqui do Valdir, que só fez 0,2, e o Rui fez 0,4. Então, na equipe azul, o Rui fez o melhor rendimento. E na equipe vermelha, o Roberto fez 0,25 e o Gustavo fez 0,4, que representa aí os seus 32 pontos dos 80 que a equipe marcou. Então, fecho aqui o meu comentário, que vocês vejam o vídeo, compare com as questões que vocês fizeram e veja que o assunto é simples e de fácil entendimento. Então, fica aqui
e o final ir até a próxima aula.